Seja bem-vindo a mais um Balbino Office e hoje iremos falar sobre manipulação de resultado. Como você sabe, existem diversas maneiras de manipular o resultado da empresa. Hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da manipulação de resultado no inventário. Então, todos nós sabemos que existem diversos tipos de inventários. Se você não conhece inventários, você não conhece quais são os principais tipos de inventário, convido você a conhecer o Café com Prevenção. A gente tem um Café com Prevenção, acredito que é o número 21, falando sobre inventários, onde a gente tem a participação do Adalberto, que é um cara que conhece bastante sobre inventário, e a gente fala um pouco sobre os tipos de inventário, como é que a gente deve adaptá-los para a nossa empresa. Então, sobre essa ferramenta que é importantíssima para o nosso trabalho, para desenvolver o nosso trabalho, né? Entrando nessa questão do inventário, existe um número a ser apresentado, onde a área de prevenção de perdas responde diretamente por esse número, ou seja, é um trabalho que você realiza durante um período e tudo depende daquele número, ou seja, daquele índice que será apresentado para a diretoria da empresa. Então, digamos que você tem lá um índice de 1,5% para ser apresentado para a tua diretoria. 1,5% perdas mais as quebras, ou seja, perda identificada mais as perdas não identificadas. Então, 1,5 a ser apresentado. Então, quando você realiza o inventário, ele vai e te entrega um resultado de 2,4%, 2,3%. O que você vai fazer? Digamos que você tem total abertura dentro da empresa, é uma empresa de pequeno a médio porte, que são as que mais sofrem com esse mal, não extinguindo as grandes empresas que a gente viu, diversos casos aí, não só com relação a inventários, mas também em outros tipos de fraudes internas. Mas digamos que esse mal assola mais as pequenas e médias empresas. Digamos que você é um pequeno empresário com 10, 12 lojas, e está esperando o número do teu auditor da tua área de prevenção de perdas também, né? Tem que ter o respaldo da área de prevenção de perdas, você tem que ter a área de prevenção e um auditor para que você tenha um número mais imparcial. Então, se a própria prevenção ela realiza e fecha o teu inventário, vai deixar uma abertura para que já exista algum tipo de manipulação a fim de entregar o resultado e receber, no caso, o bônus. Então, digamos que você tem o seu auditor e você está esperando o resultado do teu auditor e da tua área de prevenção de perdas. Todas as duas áreas são cobradas por esse índice. Na realidade, toda a empresa ela é cobrada para bater esse índice, ok? Então, o auditor lá, em conluio com a área de prevenção de perdas, manipula esse número. É fácil, dependendo do tipo de operação que você utiliza. Quer ver um caso que é super fácil de você conseguir manipular o resultado do inventário geral? É você utilizar os inventários periódicos, né, ou rotativos, né, que são inventários que quebram um pouco esse ciclo nas áreas que tem o maior índice de perda, e acaba que, um exemplo, você fez um inventário da área perecível e aquele inventário apresentou 2% de quebra. E você não aponta aquilo ali no inventário geral, certo? Digamos que você encontrou 10 mil reais em um mês. Então, se você não apontar aqueles 10 mil reais lá no teu inventário, ou seja, no teu inventário geral, então isso vai pesar positivamente para a área de prevenção de perdas, ou seja, será 10 mil reais a menos de perdas a ser apresentada no inventário geral. Então, esse é um caso simples de ser identificado. Assim também, ele deixa um ralo muito grande quando você não faz esse acompanhamento. Então, é importante fazer o quê? Acompanhar os inventários que são realizados entre um inventário geral e o outro e somar, no caso, todos eles, né, todas as quebras que foram identificadas para que você, lá no final, você tenha um número real, ou seja, você tem um número que está dentro do teu resultado, ok? Outro ponto que a gente tem que salientar aqui com relação à manipulação desse resultado é o seguinte: se o teu auditor e o teu profissional lá da área de prevenção de perdas que está auditando
os números que estão sendo apurados durante o inventário, ele tem aquela quantidade do estoque no dia de inventário, então automaticamente ele vai pegar um número, um exemplo, um desodorante. Então esse desodorante tem 100 unidades no sistema, mas no físico só tem 60. Então o conluio entre a área de prevenção de perdas e a auditoria faz com que o cara coloque lá 100 unidades. Automaticamente bateu o sistema com a quantidade que foi contada, não vai entrar em divergência, ok? Então aí entra a importância de você ter uma equipe, às vezes até terceirizada, dependendo do caso, que faça auditoria em alguns itens, ou seja, que procure fazer auditoria de alguns itens para ver a acurácia da contagem daquele teu inventário, para que você não tenha esse tipo de problema que acontece muito. Normalmente sabe-se quais são os produtos que mais quebram, correto? Então eu tenho a minha lista de produtos de alto risco e automaticamente eu procuro ver quantos itens tinham logo após o fechamento da loja, o início do inventário, e simplesmente vou lá com o coletor e coloco a quantidade de cada um daqueles produtos. Então é importante que a pessoa que for auditar esses produtos não saiba nem os produtos que serão auditados e nem muito menos a quantidade que existe em estoque, tenha qualquer tipo de acesso ao estoque durante a semana de inventário ou uma semana antes do inventário. Procure focar nessas dicas que eu deixei aqui. Claro que eu não vou estar falando sobre tudo, mas o leque é grande de opções. É fundamental que você tenha o acompanhamento dos teus inventários rotativos e tenha o acompanhamento dos teus produtos de alta quebra, de alto risco, ok? Faça um trabalho em cima desses produtos para que você possa identificar qualquer tipo de manipulação dentro desse teu resultado. Então quero finalizar aqui deixando uma discussão aberta. Qual é o maior ralo a ser identificado, né, para a manipulação do resultado do inventário?